Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem, que a graça do Senhor esteja sendo o suficiente para nós vivermos. Eu gostaria de, antes de nós iniciarmos essa reflexão bíblica, eu gostaria de orar, fazer uma oração, pedir ao Senhor que utilize esse meio de comunicação como um instrumento poderoso nas mãos dele. Amém? Acredito que você acabou de fazer um momento de oração com a sua família, de clamor, de adoração, e nós vamos apenas concluir, complementar esse momento antes de nós refletirmos nas Sagradas Escrituras. Oremos. Senhor, é bom estar na Tua presença, é bom ter a confiança que a Tua palavra nos garante, nos assegura. A minha oração é que o Senhor nos faça compreender a Tua vontade e que a Tua palavra, Senhor, seja para nós vida, como ela disse na boca do salmista. Que ela seja luz, que ela seja orientação, que em meio a tudo que estamos vivendo, Senhor, a Tua palavra é quem possa nos orientar. Que o Senhor possa nos fazer viver o que o Senhor nos ensinou na oração modelo. Está registrado em Mateus no capítulo 6. O Senhor disse que ao orarmos deveríamos engrandecer o nome do Senhor, o nome do Pai, e pedir que, em detrimento às nossas necessidades, vontades, desejos, que a Tua vontade fosse feita aqui na terra como ela é no céu. Por isso, Senhor, nos ensine a orar em dias difíceis como os atuais, pedindo a Tua vontade. Ó Senhor, não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer os meus pecados, as minhas falhas, as minhas faltas. E outra vez eu quero, junto com os meus irmãos, pedir perdão pelos meus pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E cumpra mais uma vez na história a Tua vontade. Que no final de tudo isso o Senhor seja glorificado. É minha fé, é minha esperança, é minha oração no nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de refletir com você no Salmo de número 46. É um salmo que há muitos anos eu tenho como uma reflexão de cabeceira. Por algum tempo eu tive esse salmo, os seus 10, 11 versículos decorados de cor, como dizem, né, de cor e salteado. Pois é uma palavra realmente muito inspiradora, que traz muitas verdades consigo, e eu estive estudando esses dias para essa reflexão breve e objetiva, assim eu me proponho. Então eu te convido a você abrir aí a Bíblia para aqueles que ainda carregam os pergaminhos, e para aquele que já está mais contemporâneo à tecnologia, eu te peço para clicar e abrir o seu app. Nós vamos ler o Salmo de número 46. Não vou dizer, os que acharam digam amém, isso não vai funcionar. Mas vamos lá, não podia deixar de ser eu, né, amados? Eu não podia deixar de ser. O primeiro versículo desse salmo, o salmo de número 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nova tradução da linguagem de hoje vai dizer assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Eu gostaria de contextualizar-nos desse pano de fundo, desse histórico, desse contexto histórico, melhor dizendo, que se torna, que é o pano de fundo desse salmo. Esse Salmo 46, ele não está solto, ele não está perdido nos escritos sagrados. Ao que tudo indica, esse salmo, ele, na história, na linha do tempo, ele está inserido no que, segundo Crônicas, capítulo 32, e Isaías, capítulos 36 e 37, narram acerca de um determinado período na história do povo de Deus, na história de Israel. Eu escrevi assim para ficar mais didático. A inspiração dada por Deus aos descendentes de Corá, como você vê aí na epígrafe desse salmo, na maioria das traduções, esses que eram levitas, descendentes de Levi, fora e é uma mensagem de consolo
e de coragem fora para o povo de Israel e hoje é uma mensagem de consolo e de coragem para nós. Por quê? Quando o Espírito Santo, o Espírito Eterno, inspirou os filhos de Corá a escrever essa canção, essa adoração, essa palavra que é tão poderosa, o povo de Israel vivia uma das grandes, não vou dizer a maior, porque Israel passou por muitas situações difíceis, mas Israel vivia uma grande, uma aguda e terrível ameaça. Jerusalém, enquanto uma cidade fortificada, assim eram as cidades, na sua grande maioria no mundo antigo, justamente para evitar ser invadidas, derrotadas por inimigos. Jerusalém, enquanto uma cidade fortificada, ela estava numa espécie de confinamento. Eu, quando estava pensando no que propor para nós enquanto reflexão, a palavra Covid-19, coronavírus, não consegue sair da minha mente. Acredito que na mente de todos nós. Crise, né? A possibilidade de um cataclisma, de um colapso, cataclisma não, mas de um colapso financeiro, econômico, social, são pesadelos que eu acredito assombrar todos nós. E quando estava pensando, lembrei desse salmo porque Israel viveu uma espécie de confinamento. Não dá para medir a proporção, né? Não dá para comparar, mas semelhante ao que eu e você estamos vivendo. No sentido de estarmos, abro aspas, reclusados ou reclusos com muita incerteza e insegurança. Nesse caso aqui, Israel estava literalmente falando no estado de sítio, ela estava sitiada pelos assírios. Em outras palavras, era uma cidade, vamos pensar, completamente isolada por muralhas, e do lado de fora das muralhas existia um grande inimigo, uma grande ameaça, que eram os assírios, uma grande ameaça naquele período. E quando os filhos de Corá, eles têm essa inspiração dada da parte de Deus, o povo estava muito cabisbaixo. Você pode observar isso em Isaías no capítulo 36. O povo estava preocupado, amedrontado, afrouxado. A força e a coragem do povo havia esvaído-se por causa daquela ameaça. E é interessante nós observarmos que Deus sempre enviou, como disse os Salmos, enviou a sua palavra e nos sarou e livrou-nos da destruição. Deus ele sempre vai enviar a sua palavra para reafirmar a fé da tua igreja, do seu povo, dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que esperam por ele, daqueles que confiam nele. E não foi diferente. Deus ele inspira os filhos de Corá, esses levitas, para compor este que hoje para nós é um salmo, mas que naquela ocasião foi uma palavra dada por Deus. Uma palavra de ânimo, de esperança. E aí eles vão dizer, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eles estão falando para um povo, observe o que diz Isaías no capítulo 36, no versículo 14. Observe como estava o estado de cabisbaixo desse povo, o estado de frouxidão, de ameaça, de medo, de temor desse povo. Olha o que diz o texto sagrado. Isaías 36, 14 e 15. Ele mandou avisar, ele aqui é o comandante do exército assírio. Se você ler o capítulo inteiro, você entende bem o contexto. Pego aqui só um recorte. O comandante do exército assírio, ele mandou avisar, na verdade, Senaqueribe manda esta palavra, esta mensagem através desse comandante. Senaqueribe mandou avisar que não deixem, ele falando para o povo de Israel, gritando em alto e bom som para que eles ouvissem, não deixe que Ezequiel os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixe que ele os convença a confiar no Senhor. Não pense que Deus os salvará. E não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Ou seja, após receber esta palavra de ameaça, né, de opressão, o Espírito usa os filhos de Corá para dizer, olha, apesar de, embora que o comandante do exército assírio, Senaqueribe, com todo o seu numeroso exército, tenha proferido tais palavras de ameaça, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Esse é o contexto. Esse texto não está solto, ele não está perdido aqui. O contexto é de ameaça, de medo, de insegurança. E aí,
Quando eu penso nesse verso isolado, que diz Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta lá no tempo da tribulação, eu penso que refúgio é igual a nossa segurança, a nossa total segurança em Deus. Quando o texto diz, olha, Deus é o seu refúgio, meu irmão, que é membro comigo na Igreja Batista do Barro Branco, que servimos juntos. Ou quando Deus diz que Ele é o nosso refúgio, você, amigo, que possa estar nos acompanhando por uma outra razão. O que esse texto está dizendo é, a nossa segurança espiritual, física, financeira, emocional, familiar, a nossa segurança ela está no Senhor, que fez céus e terra. A nossa segurança ela está no Senhor. Eu penso o seguinte, amados, se nós estamos preocupados, eu acredito que é comum a todos nós a preocupação, conosco, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. Se nós estamos preocupados, isso é uma demonstração de fraqueza humana. Agora, se nós estamos desesperados, isso é sinal de que até agora nós ainda não entendemos que, de fato, a nossa segurança, a garantia das nossas vidas e da nossa subsistência não está no que nós temos acumulado no banco, não está no tipo de emprego e contratação que nós temos, não está na nossa força, na nossa saúde, não está na nossa família. Se nós estamos desesperados em meio a tudo isso, é porque nós ainda não entendemos que o nosso socorro, a nossa esperança, a nossa segurança, ela está no Senhor. Isso precisa ficar claro para nós. Foi isso que os filhos de Corá fizeram. Olha, Deus, Ele é o nosso refúgio. Eu gosto muito de uma ilustração, não uma ilustração, mas de uma aplicação bíblica de um pastor, me foge agora o nome, que ele, ao comentar esse texto, ao pregar sobre esse texto, ele monta mais ou menos a cena como se os filhos de Corá, eu vou subir aqui um pouquinho, como se os filhos de Corá ficassem em pé, em cima de uma parte mais elevada, e gritassem, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. É isso que você e eu precisamos passar a conceber como compreensão desse texto. O Espírito Santo hoje, não através da vida dos filhos de Corá fisicamente, mas através da sua palavra, lida por mim e por você. Ele está dizendo para nós, o Senhor é o nosso refúgio. É nele que está a nossa segurança. A nossa segurança não está no governo, a nossa segurança não está na política, a nossa segurança não está na economia, a nossa segurança não está na riqueza, no acúmulo que eu e você possamos ter, na nossa capacidade de produzir. A nossa segurança está no Senhor. Isso está cada vez mais do que provado. Agora, ainda mais do que no passado. Porque ricos, proeminentes, incautos, simples, todos estão, de certa forma, entendendo que só no Senhor está a nossa segurança. O versículo seguinte, os dois versículos próximos, o versículo de número 2 e número 3, diz assim, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, nova tradução da linguagem de hoje. Ok? E os montes tremam violentamente, por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Olha o que o texto está dizendo para nós. Hoje, o que eu e você precisamos trazer à luz, ou seja, trazer ao entendimento, lendo esse texto, fazendo essa reflexão, é, apesar de, mesmo que, ainda que, a natureza como um todo entre em colapso, ainda que hajam tsunamis temporais, aquecimento global, entre qualquer uma outra coisa, qualquer um outro desajuste que você possa considerar, que a natureza em algum momento possa protagonizar, ainda que a força da natureza que é incontinente, que é imparável, que é insuperável, ainda que a força da natureza, olha o que o autor está querendo dizer, ainda que os altos montes caia sobre os mares, ou dentro dos mares, ou sobre as construções, ainda que isso aconteça, apesar de isso ser uma possibilidade, é o que o autor está dizendo. Olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação, ainda que a natureza, em toda a sua glória e esplendor e magnitude, ainda que ela esteja em colapso,
Deus continua sendo o nosso refúgio. Isso é libertador, amados. Isso é libertador, isso é consolador. O pastor Caio Fábio, ele tem eu posso chamar de uma iluminação muito interessante com relação a esse texto, numa das suas aplicações teológicas. E quando ele fala sobre Deus ser o nosso refúgio, apesar de tudo que possa estar acontecendo de ruim, de amedrontador, de opressor, é pelo seguinte: os versos 4 e 5, eu leio para você acompanha comigo, diz assim, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo, Deus vive nessa cidade. Ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. Como eu disse, o pastor Caio Fábio teve uma iluminação muito interessante acerca desse texto, porque ele faz a seguinte pergunta, e as ideias aqui elas vão se somando, elas se seguem. Ele faz a seguinte pergunta: o que é essa casa que Deus... Onde está essa casa que Deus habita? O que seria a tradução mais comum? O santuário das moradas do Altíssimo. Santuário aqui uma citação, uma referência direta ao local, ao lugar onde a divindade poderia habitar. O que seria essa casa de Deus? Onde Deus habita, amados? Fica mais claro a pergunta. Olha o que o apóstolo Paulo diz pelo Espírito Eterno quando escreve aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16. A propositura de Paulo pelo Espírito responde esta pergunta que eu faço. Onde Deus habita? Que cidade é essa? Que casa é essa que Deus habita? Paulo diz assim, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Ora, o texto diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, ou seja, a casa da morada do Altíssimo. Quem é a casa de Deus, amados? Consegue entender? Eu, você, nós somos a morada do Altíssimo. É por isso que nós não tememos. É por isso que nós não precisamos temer, ainda que, apesar de, mesmo que a natureza ela ameace a nossa vida, a nossa segurança, ainda que os textos que se seguem vão dizer, ainda que as nações se embraveçam, ainda que existam crises diplomáticas, logo guerras, crises financeiras, colapsos financeiros, ameaça de falta de alimento, ameaça de falta de água, aquecimento global, ainda que aconteça o que for, o Espírito está dizendo através dos filhos de Corá, olha, essa cidade, quem habita nela é o Senhor. E nessa cidade corre um rio que alegra essa cidade, que consola essa cidade, que ajuda essa cidade. E é interessante entender que essa casa sou eu e você. Essa cidade somos nós. Nós somos essa cidade. E dentro de nós habita o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que nos alegra, que nos vivifica, que nos anima, que nos consola. É por isso que nós podemos estar vivendo toda essa confusão generalizada e ainda assim não estarmos desesperados, não estarmos completamente sem esperança, desesperançados. Por quê? Porque o Senhor habita dentro de nós, amados. Você pode dizer, onde quer que você esteja, glória seja dada ao Deus da palavra, a Jesus, o Senhor da iluminação, da revelação, que comunicou conosco verdades eternas e absolutas. Deus, ele é o nosso refúgio. Podemos e devemos ter confiança plena de que ele nos ajudará, apesar de todos e qualquer mal ou males, pelo simples fato dele morar dentro de nós. Isso não é maravilhoso? Assim eu escrevi. Isso não é consolador? Nós somos vivificados, animados e consolados por quem habita em nós, é de dentro de nós. E é isso que eu desejo, melhor dizendo, comunicar com você pelo Espírito Santo. Que a palavra dele possa produzir em você
Talvez você que esteja um pouco mais preocupado, porque de repente você está com a idade dentro ali da zona chamada de risco, ou seus problemas pré-existentes na sua saúde têm lhe trazido essa preocupação exacerbada ao ponto do desespero. Eu quero solicitar, orientar, pedir a você que antes de dormir leia Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. A Bíblia lá diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E que você possa trazer à sua memória não o perigo que nos ronda, mas a certeza que nós temos que o nosso refúgio está no Senhor. Eu não posso me demorar, já se passaram 20 minutos desta reflexão, eu quero caminhar para o final. O verso seguinte diz assim, ó: as nações ficaram ou ficam apavoradas. Verso 6. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados, Deus troveja e a terra se desfaz. Crises diplomáticas, guerras, colapsos financeiros, epidemias, pandemias. O mundo pode estar completamente descontrolado ou sem controle. As ameaças, ou tudo aquilo que vem com ela, pode estar completamente desajustado, pode estar completamente fora do nosso controle. O que esse versículo quer dizer para nós é que bastará apenas uma palavra do Senhor para que todo o desajuste econômico, para que todo o descontrole nacional do nosso estado, do bairro onde você está agora, da nossa cidade. Olha o que o texto está dizendo. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. Algumas traduções dizem, ele ergue a sua voz. Ele ergue a sua voz, ele pronuncia assim. E o que eu quero comunicar com você é que o que esse texto está dizendo é, ainda que tudo esteja confuso, ainda que hajam rumores de guerra, ainda que hajam guerras, ainda que o cataclismo esteja anunciado e patente aos nossos olhos, a nossa percepção, o que eu e você precisamos entender é que o Deus que está dentro de nós, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o Deus de Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, antes do primeiro verso, havia um lugar que o caos era muito maior do que o que nós estamos vivendo e podemos pensar e ainda viver. Em razão dessa situação presente. O que a Bíblia nos faz entender é que o caos lá era muito maior, porque lá simplesmente não havia nada. E a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, que Deus olhou para o caos e disse, haja luz. E o texto sagrado diz que imediatamente houve luz. O Deus que para ele basta uma palavra, é o Deus que está conosco. Esta é uma palavra de conforto, de segurança, não é uma palavra triunfalista que você vai poder dizer, o meu Deus, que é o Deus do haja, vai dizer, haja dinheiro na minha conta, haja um carro na minha garagem, haja prosperidade nos meus negócios. A gente precisa desmistificar um pouco o que parece que nós copiamos dos filmes. Muitos de nós queremos ter o poder de Deus em nós, e nós determinarmos, e nós fazermos criar e brotar as coisas. Não é bem por aí. Não é essa a conotação que eu quero transmitir para mim e para você. Eu não estou dizendo que nós não somos suscetíveis a males, eu não estou dizendo que nós não podemos passar por problemas. O que eu estou te garantindo, me garantindo, porque é o que a palavra nos garante, é que o nosso Senhor é o Deus do haja. Se ele disser, haja luz, haverá. Se ele disser, cesse esta peste, ela cessará. Se ele disser, apesar da peste, assim como fora com Israel lá no Egito, se ele disser, apesar da peste, a minha igreja, o meu povo, os meus escolhidos, os meus eleitos, aqueles que eu escolhi desde a eternidade, não sofrerão mal algum sofreremos, amados. Porque o nosso Senhor é o Deus que, quando ergue a sua voz, a terra se derrete. Os sistemas, eles entram em harmonia se estiverem em colapso. Porque Deus, ele é poderoso para tal. É isso que o texto quer comunicar-nos. O verso 7 diz, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma citação de que o Deus dos pais
daqueles israelitas que ouviam aquela palavra, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Adão, ou seja, o Deus da história, o Deus da criação, ele está conosco. Você consegue entender que o Todo-Poderoso está comigo e com você? Ou preciso ainda dar outros exemplos? Você consegue entender que o Deus, o poderoso, o Criador, ele é como se fosse o nosso irmão mais velho a nos proteger, ele é como se fosse a nossa mãe a cuidar de nós, ele é como se fosse o nosso pai a nos alimentar, a nos sustentar. Ele é o nosso amigo. A citação diz: o Deus de Jacó, o todo-poderoso Criador, ele está conosco. Verso 8 diz, eu quero caminhar para o final: venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisa espantosa ele tem feito na terra. Eu pergunto, o que mais seria necessário eu relatar para que você e eu entendamos que não estamos desamparados? Nós não estamos entregues ao esmo. O nosso Deus não é o Deus do deísmo, que nos criou e nos abandonou à nossa própria sorte. Não. É o que o texto diz. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele está conosco. O Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, o Deus da criação, de Gênesis 1:3, ele é quem está conosco. Verso 10, vai dizer assim, ó, ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o rei das nações, eu sou o rei do mundo inteiro. A tradução mais comum vai dizer: aquietai-vos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Estávamos esses dias lá em casa no culto doméstico e cantando Aquieta Minha Alma. Aquieta minha alma. Você e eu precisamos dizer isso para nós, para a nossa alma: aquieta-te, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse mesmo texto, eu sou defensor e apaixonado pela paráfrase, a tradução da Bíblia, feita por Eugene Peterson, a Bíblia chamada A Mensagem, que nós sabemos não ser uma tradução literal, é uma paráfrase dos originais, mas muito aceita por muitos, concordo que criticada por outros. Mas olha a maneira como Eugene Peterson traduziu esse verso. Ele disse o seguinte, ó: abandone o caos. Aquietai-vos é o mesmo que abandone o caos. Deus diz: olhem bem para mim, sou Deus Altíssimo, que está acima da política e acima de tudo. Abandone o caos. Ainda que nós estejamos vivendo numa sociedade imergida, mergulhada, melhor dizendo, num caos, eu e você precisamos olhar para isso. Além disso, eu tenho visto alguns irmãos, às vezes até colocando nas nossas mídias sociais, mensagens mais aterrorizantes que deveria e seria pertinente a alguém que não tem a palavra do que alguém que conhece as escrituras que a sua vida norteia. Eu e você não podemos estar inseridos no caos. Eu e você precisamos deixar de focar no caos e focar no Senhor, que pode todas as coisas. É o que o texto está dizendo. Abandonem o caos, aquietai-vos, parem de lutar. Esse para de lutar aqui é: deixem de pensar naquilo que vocês não podem fazer, naquilo que pode acontecer com vocês ruim. Lembre-se que eu sou o Senhor. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado sobre a terra. Que você e eu possamos refletir, ler esse texto novamente, refletir nesta palavra e entender que o Senhor, o Todo-Poderoso, ele está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Se cabe, eu gostaria de propor a você e a mim uma oração novamente nesta hora. Senhor, obrigado por tua palavra, por tua inspiração, por tua revelação. Palavras apenas ditas não têm poder e efeito algum, mas a tua palavra, quando instrumentalizada pelo teu Espírito, ela pode produzir em nós coisas grandiosas, Senhor. É o que eu te peço nesta hora. Que o Senhor nos dê serenidade. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos por que isso aconteceu. E eu confesso que às vezes não sei nem bem a quem eu ouvi, senão o Senhor e a tua palavra. Por isso eu te peço, tire o caos de dentro de nós. Se porventura nós nos afastamos da tua palavra ao ponto de termos introduzido em nós o caos, eu te peço, Pai, que o teu Espírito nos ajude a tirar o caos de dentro de nós. Pois o Senhor nos dá a paz, como o teu filho disse. O Senhor mesmo disse quando esteve aqui, que o Senhor nos daria a paz.
A paz que excede todo entendimento. É isso que eu te suplico, Senhor, dai-nos a tua paz, para que nós não estejamos presos nesse caos que existe, nesse caos que é tão propagado hoje, que nós, a tua igreja, possamos viver a tua palavra. Essa é a oração que eu faço a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de comunicar aos irmãos da igreja que no próximo domingo às 19 horas, o pastor, mais alguns poucos irmãos, ainda seguindo essa orientação que para nós hoje é coerente, pertinente, nós estaremos no templo fazendo a transmissão da nossa celebração de domingo ao vivo, que você possa reunir-se com a sua família para celebrar junto conosco, que você possa compartilhar isso, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho e pela celebração do nome do Senhor. Enquanto isso, que eu e você continuemos a ser igreja, lendo a Bíblia, orando, meditando, tendo as nossas disciplinas espirituais, nos comunicando uns com os outros, ainda que não fisicamente, nos ajudando, cuidando dos mais necessitados, amparando os novos na fé, se preocupando, porque apesar deste confinamento, a igreja ela não fechou-se, a igreja ela não parou as suas atividades, apenas o templo que ficou desabitado, porque a igreja é você e a igreja sou eu, a igreja somos nós. Nos nossos grupos de WhatsApp, especialmente, nós estaremos passando informações pertinentes da nossa igreja, que você possa estar atento, se envolver e participar da melhor maneira possível. Deus abençoe a todos. Aqui eu encerro essa participação na graça de Jesus. Amém.